Ok? E agora vamos a uma entrevista exclusiva, né, feita com o professor Rosenberg Ramalho, e algo mais exclusivo ainda, porque é feito pelo professor Racoré. Tá? Professor Rosenberg, pensando no aluno nosso, né, pensando nesse aluno da UFRN, né, o aluno, aliás, que pretende ingressar na UFRN, o que se deve priorizar em uma carta argumentativa, em um artigo de opinião? O que o aluno deve priorizar no momento, né, que ele vai escrever isso aí? No momento que ele está lá diante da proposta, ele observa o que é exigido. Importantíssimo, Marco, é que ele priorize de início a estrutura. É uma carta, então ele tem que saber que vai começar com local e data, depois vocativo, o objetivo do texto, argumenta, se despede e assina. Isso é, se for uma carta tradicional, porque pode ser uma carta aberta, aí a estrutura é diferente. Na carta aberta nós vamos ter o início já com o título: Carta aberta ao povo brasileiro, carta aberta aos políticos. Tem que ter esse vocativo, carta aberta a alguma coisa. Exatamente, isso é a primeira coisa que está lá na linha 1 para você colocar como se fosse o título do texto. Né? Então não tem título, não tem título. Né? Não vem naquela parte superior onde a gente geralmente coloca o título. Vem na linha 1, mas é considerado o título. Depois ele vai, né, se envolver de uma forma tal com o destinatário, né, chamando no vocativo. Depois ele coloca o seu objetivo, argumenta, e uma diferença da carta tradicional é que o local e data vai estar lá no fim. Pode ser antes da assinatura ou depois da assinatura. E a assinatura tem um lugar específico, a mais a Eu gosto direita? Que seja a direita. De forma mais tradicional, é bem mais aceitável. Agora, né, também é aceitável que você coloque, né, do lado esquerdo, não haveria problema em relação a isso. Então, estrutura é importante de início, porque você vai organizar o texto. No caso do artigo, também vamos priorizar a estrutura de início. Né? O artigo ele pode ter uma liberdade estrutural, ele pode se desenvolver de uma maneira mais livre que uma dissertação. Agora, talvez num momento como esse, de tensão agora, de forma artificial, fazendo um texto, ele prefira, né, o aluno fazer uma dissertação, um artigo com a estrutura da dissertação. Então ele pode iniciar apresentando um ponto de vista dele, o que é que ele pretende defender, argumenta e conclui. Essa argumentação ela pode vir acompanhada de um contra-argumento. Isso depende da proposta, isso depende da temática também. Mas geralmente a UFRN adora trabalhar uma temática em que você use a contra-argumentação. Isso é muito importante. Aí ele conclui o texto, muitas vezes, se for de forma tradicional, retomando a tese, ou acrescentando mais uma solução, ou apresentando a primeira solução. Então, no caso do artigo, ele pode seguir a estrutura tradicional de tese, argumento e conclusão. Mas sendo mais pessoal do que a dissertação escolar. Ou seja, ele se impõe, ele se coloca mais no texto. Para diferenciar da dissertação, porque senão ele vai fazer uma dissertação, é extremamente importante que essa pessoalidade, que essa expressividade dele esteja colocada no texto. Porque vai terminar acontecendo o seguinte, né? A UFRN, nesses últimos anos, não vem permitindo a assinatura. Você já usou a estrutura tradicional da dissertação. Não assinou. Está mais parecido com a dissertação. Está mais parecido com a dissertação. Então, o que é que pode acontecer? Usar a primeira pessoa, né, do singular, dá mais pessoalidade. Né? E usar certas expressões, desde que não venham ferir os direitos humanos, logicamente, e nem venham desrespeitar, né, a quem ele estiver se referindo, que representem bem a pessoalidade de quem está escrevendo. Isso aí também vai ser um diferencial. Além de poder mudar a estrutura, mas sem muito alarde para não criar uma desorganização. Até porque o uso dos elementos coesivos, tanto na carta quanto no artigo, é exatamente para deixar o texto mais organizado. Você falou uma coisa que eu achei interessante, essa questão da carta, né, a alguém, certo? Essa carta que não é a carta aberta, né? A carta tradicional. A carta tradicional. Eu acho que a carta, não sei se a carta aberta também cabe. Você falou muito dessa questão de invocar alguém nos parágrafos, né? A quem eu me dirijo. Você acha que uma só invocação, não, você tem que ter mais invocações. Em um parágrafo, em todos os parágrafos. Mas não com tanta possibilidade. No mesmo parágrafo, mais de uma vez? No mesmo parágrafo, mais de uma vez.
Abusivamente seria caso de repetição. Isso. Mas se você usar 2, 3 vezes em um parágrafo, seria uma coisa boa. De forma diversificada. Você usa o pronome pessoal, depois usa o verbo no imperativo, né? Então você usa pronomes que possam fazer referência, perguntas retóricas. Há uma gama de possibilidades para você interagir, para você com esse leitor da carta, né? Extremamente necessário para caracterizar a carta, diferentemente de um artigo de uma dissertação. Isso. O artigo, uma vez perdido, você pode interagir, mas constantemente, frequentemente, mais a carta. na carta. Uma outra coisa, a gente nota muito no aluno essa questão da como eu defendo, o argumento, na verdade. Há alunos que só defendem baseado no exemplo. Eles, para defender, eles não usam a ideia deles, eles usam o exemplo. Joga logo o exemplo como se fosse a própria ideia que eles têm que defender. Como deve ser o argumento, né, em qualquer um desses casos? De início, o que o aluno tem que pensar é uma argumentação mais complexa, mais consistente. Usar uma notícia, usar um dado, usar uma autoridade, usar uma obra literária. Nós temos temas muito importantes desse ano. A discussão social, né? Exatamente. De Jorge Amado. Então, usar uma obra literária é uma coisa muito complexa, muito profunda, e que demonstra para o corretor o quanto você, além de dominar a arte de escrever, você sabe interpretar. Agora, não funcionando, isso que eu chamo sempre de plano A, não funcionando o plano A, nós vamos no senso comum. Agora, o senso comum, que deve ser bem trabalhado, é aquele senso comum em que você pode usar uma disciplina escolar, como história, geografia, física, química e coisa do gênero. Isso aí vai dar um suporte mais profundo em termos de discussão. Usar meramente o senso comum como uma verdade, embora seja uma verdade, mas é uma verdade consensual. Você não está mostrando e demonstrando algo mais diferenciador, original de suas ideias. Então, vai usar senso comum, que eu chamo de plano B. Então, trabalha uma disciplina escolar que vem dar um reforço e demonstra para o corretor quando você está preparado. O meio é aquele aluno que começa a... Não vou usar o senso comum, eu quero usar isso aqui. Ele não se aprofunda, né? Ele é aquele aluno que acha que não usando o senso comum, usando essa partezinha aqui, e não aprofundando, né? Ele está bom, ele tem que dar uma argumentada legal naquilo que ele dá. Tem que não só apresentar a prova, mas também fazer uma boa reflexão sobre ela. Uma boa discussão. Nós não temos a capacidade de lembrar de coisas muito complexas, mas o que você souber, o que você tiver em mente e colocar, tem que fazer uma aprofundando, colocando isso aí. Exatamente. Já que são textos pessoais, tanto a carta quanto o artigo, demonstrando o quanto você, como pessoa, dentro de sua experiência, dentro de suas leituras, analisa aquele tema, analisa aquele ator. Ok, obrigado, professor Rosenberg. Belos, estamos aqui, diretamente do auditório do Cal, com esse ilustre professor e muito mais com esse ilustre repórter, lógico, tá? Fechando essa questão da argumentação para vocês. Espero que vocês tenham aprendido mais, tenham colocado isso em prática, tenham colocado semente para abrilhantar nessa prova que se avizinha, tá bom? Um abraço e a gente volta depois.